Perdão. Graça e paz, graça eterna para todos meus irmãos em graça. Eu quero trazer nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite, dependendo do horário que os irmãos irão assistir, eu quero trazer uma reflexão para a nossa vida, que tem como tema apostatando da lei pelo evangelho da graça. Ô glória! Apostatando da lei pelo evangelho da graça. E antes de eu ler o texto principal, a palavra apostasia, no grego significa apóstase, eu não sei, apostátese ou apóstates, é mais ou menos assim no grego, tá certo, meu irmão? Eu não sei falar muito grego, mas é mais ou menos assim, que significa estar longe, sentido de afastamento definitivo, alguma coisa, uma renúncia de anterior fé, doutrina, ou seja, está longe, sentido de afastamento definitivo de alguma coisa, uma renúncia de anterior fé, crença, ou seja, doutrina, entendeu? Então, é o significado da palavra apostasia. E o tema dessa mensagem é apostatando da lei pelo evangelho da graça. Então, apostatando significa abandonar, deixar, renunciar, renegar. E foi exatamente o que aconteceu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele depois que conheceu a revelação do evangelho da graça, o pacto para o entendimento, tudo que Paulo havia aprendido com Gamaliel, aos pés de Gamaliel, Paulo era zeloso, Paulo ele perseguia a igreja primitiva do século I, onde ele pedia cartas de autorização aos sumos sacerdotes da época para perseguir a igreja. A igreja que era perseguida eram pessoas, não eram templos feitos por mão de homens. Não era o templo lá de Jerusalém, porque quando Paulo ele recebeu a revelação, quando Paulo teve o encontro na estrada de Damasco com o Cristo ressuscitado, Paulo passou por um período de aprendizado. E naquele período de aprendizado, ou seja, no período anterior, o aprendizado de Paulo, onde ele teve as revelações vinda do alto, não vindo do homem, tanto o chamado de Paulo como a revelação que Paulo recebeu não foi de homens. Anteriormente, Paulo tinha recebido informações, aprendizado de Gamaliel, um dos, se é que nós podemos falar assim, um dos maiores teólogos da época. Se é que nós podemos falar isso, essa palavra teólogo. Então, Paulo ele aprendeu com aquele homem ali. Ele era um exemplo de aluno, podemos dizer assim. Paulo se destacou entre eles, entre os demais que estavam ali, naquele aprendizado ali, no tempo de Gamaliel. Mas Paulo, agora, depois que ele teve o encontro na estrada de Damasco, onde ele pediu autorização, cartas de entrar nas casas e açoitarem as pessoas, as igrejas, nesse período, Paulo, o templo ainda estava de pé.
Então a perseguição de Paulo não era com o templo em si, que ficava em Jerusalém. A perseguição de Paulo era com a igreja, ali a igreja primitiva, a igreja do século I. Aqueles irmãos ali que passaram pelo período ali dos pactos se cruzando, o tempo ali onde muitos estavam apostatando da fé. E o sistema religioso evangélico hoje, tradicional, diz que nós somos hereges, que nós apostatamos da fé, entendeu? Que nós não estamos mais evangelizando como eles fazem, nós não estamos mais indo aos cultos lá, adorar a Deus entre quatro paredes, então a gente apostatou da fé. A gente abandonou a fé, renunciou. Paulo passou por esse período, como eu falei aqui, Paulo ele apostatou, sim, da lei de Moisés, depois que ele recebeu aquele entendimento, aquelas revelações do alto, que foi dado unicamente a Paulo. Ali onde Paulo, ele pôs o fundamento, naquele período ali, onde os pactos se cruzavam. O fundamento foi colocado por Paulo. Então, veja, assim como Paulo, nós não apostatamos da fé. Como eles dizem aí que nós apostatamos da fé. Eu, particularmente, eu não apostatei da fé. Até porque a fé é um dom. E a fé está na minha, na tua, na nossa, na vossa vida. Na vida dos filhos de Deus. O que aconteceu conosco foi nós aprendermos com esse evangelho que nos tirou, que nos clareou a nossa mente, o nosso entendimento. Então, meu irmão, nós não apostatamos da fé. Nós apostatamos, entendeu? Da lei de Moisés, dos rudimentos de obras mortas, do fermento, do véu mosaico. Isso nós apostatamos sim, nós abandonamos, nós deixamos, nós largamos tudo. Eu passei 14 anos numa graça misturada, onde cobrava dízimo como dinheiro, onde fazia apresentação de criança, esperava Jesus voltar, acreditava em diabo, Satanás, se ensina, demônio como ser espiritual, que não existe, inferno, acreditava que principado e potestade pregavam lá. Eu aprendi lá, principado e potestade era um ser espiritual, e a potestade era pior do que o principado, porque a potestade, lá onde eu aprendi, nessa graça misturada, era aqueles anjos, seres caídos, entendeu? Da parte do inimigo, do diabo e de Satanás, como ser espiritual, que não existe. E esses eram piores. A potestade, entendeu? Era pior do que o principado, porque as potestades, eles derrubavam aviões. Esses aviões aí que sempre estão caindo, isso aí, eram o quê? São as potestades, entendeu? Que derrubam aviões. Então eu aprendi isso. Eu aprendi que o império das trevas se referia, entendeu? Seres espirituais. A Lúcifer, o diabo que se transformou, Lúcifer que se transformou em diabo. Então eu passei 14 anos aprendendo isso aí. Toda essa história. Eu aprendi que Jesus iria voltar para buscar a sua igreja. Então tudo isso foi onde eu aprendi. Então eu, particularmente, eu apostatei desses ensinamentos. Eu não apostatei da fé. Pelo contrário, eu não apostatei do evangelho da graça.
Pelo contrário, eu tive um novo entendimento mais profundo, mais aguçado. Ou seja, não sou eu, porque eu estou falando de mim, mas todos nós que estamos hoje nesse evangelho genuíno, nós que levantamos a bandeira do evangelho da graça, da escatologia já realizada, da escatologia já consumada. Porque a escatologia consumada, ou seja, o evangelho da graça, nós não pode andar separado da escatologia consumada, da escatologia já realizada, onde tudo já foi consumado, onde tudo já foi feito. Eu não posso pregar a graça, o evangelho da graça, esperando Jesus voltar. Ora, se a volta, o retorno do Filho do Homem, a parousia, a segunda vinda, a manifestação da vinda do Filho do Homem, foi justamente para estabelecer o pacto da graça e estabelecer o reino de Deus, que já foi estabelecido de uma vez para sempre. Então, se alguém prega a graça, se alguém diz que está pregando o evangelho da graça, esperando Jesus voltar, não faz sentido, meu irmão. É questão de analisar. Hoje, eu vejo o evangelho, eu vejo as escrituras, Salmos, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números, são os livros ali da Torá, da lei de Moisés. Então, quando eu falo escritura, eu estou falando da lei de Moisés, dos Salmos e dos profetas, entendeu? Hoje, nós estudamos com a mente mais clareada, mais aberta, onde nós tivemos uma metanoia, uma transformação de mente. Nós tivemos uma metanoia não com mistura, para vivermos em mistura, para pregar heresia. Nós tivemos uma metanoia, um arrebatamento de mente, ou seja, uma ressurreição de mente, para nós ensinarmos e aprendermos uns com os outros. Nós primeiros aprendemos uns com os outros para ensinarmos a outros irmãos, a outras pessoas, a entender o verdadeiro evangelho, o pacto para o entendimento, o pacto para o espírito. Então, Paulo, ele apostatou da lei de Moisés. E onde está escrito isso? Paulo deixa muito bem claro aonde? Aqui em Filipenses. Vamos ver Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses. Vamos lá? Filipenses, capítulo de número 3, Filipenses. Essa carta foi escrita aos irmãos de Filipos, que não existem mais. Essa carta foi escrita no ano 58, depois de Cristo. Paulo está escrevendo essa carta aqui depois da cruz, quando os pactos estavam se cruzando. Havia aqui um período de transição entre os dois pactos. Nesse período da carta de Paulo, Paulo pregava o fundamento, o evangelho da incircuncisão, que foi determinado por Deus para que Paulo viesse a pregar para os gentios. Claro que tinha judeus que também ouviam Paulo pregar e deixaram os rudimentos de obras mortas. Entendeu? Muitos judeus fizeram isso, sim, aconteceu. Como também, veja, existia também no período de Paulo, aqui nesse período que ele escreveu a carta, Paulo ensinava o evangelho da incircuncisão, e os discípulos, Pedro, Tiago, João, aqueles homens ali, eles ensinavam o evangelho da circuncisão, o evangelho do reino, pregado pelos discípulos ali no século I. Então essa carta foi escrita aqui no ano 58. O templo ainda estava de pé. O templo em Jerusalém ainda estava de pé. Paulo vivia ali sempre fazendo obras missionárias, porque Paulo tinha que pregar o evangelho a toda criatura ali naquele tempo ali no mundo
no mundo oucomene. Não foi, o evangelho não foi pregado no mundo todo, no mundo cosmo, mas no mundo oucomene, esse evangelho foi pregado ali, naquelas regiões, naquelas nações circunvizinhas ali de Jerusalém. Então, Paulo pregou esse evangelho. Quando nós falamos que o evangelho foi pregado em todo o mundo, não está falando do mundo cosmo, do planeta Terra, do mundo global. Até porque o Brasil não existia ainda. Isso aqui foi no século I. Nós estamos no século XXI. 20 séculos se passaram. Então, veja, o Brasil não existia aqui nesse período. Nós temos que saber, quando estiver falando isso aqui, saber falar essas coisas. Entendeu? Então veja, essa carta foi escrita no ano 58, ali no século I. E veja o que Paulo escrevendo aqui aos irmãos de Filipos, que não existem mais. Veja o que Paulo falou no capítulo 3. E nesse capítulo 3, Paulo diz, tudo é por Cristo, tudo por Ele, oh glória. Então veja, meu irmão, o que Paulo vai falar aqui. Paulo vai dizer aqui no versículo 7, veja aqui, não vamos ler do versículo 1, vamos lá. Resta, irmãos meus, ou então meus irmãos, mas aqui está escrito, resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Quem eram esses irmãos aqui? Os irmãos de Filipe. Isso aqui não está falando para nós, isso aqui não foi escrito para nós. Essa carta foi escrita para os irmãos de Filipos. Presta atenção. É isso que muitas vezes o sistema religioso não quer entender e trazem tudo para os dias de hoje, como se fosse atemporal. Então veja, resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, pois é segurança para vós. Em outra tradução diz assim, e é segurança para vós. Então Paulo disse assim, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, porque, pois é segurança para vós. Então, Paulo já havia falado muitas coisas para aqueles irmãos, entendeu? Antes dele escrever essa carta. Muita coisa que Paulo falou nessa carta, ele já tinha falado. E ele diz, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para nós, ou seja, porque é segurança para vós. Esse vós eram os irmãos de Filipos. Versículo 2, guardai-vos dos cães. Paulo manda os irmãos de Filipos guardar dos cães. Olha, cuidado com os cães. Quem eram os cães? Aqui não está falando de cachorro, um animal, no literal, está falando de pessoas, dos falsos mestres, que sempre estavam ali se introduzindo, querendo distorcer, cauterizar a mente dos irmãos aquilo que Paulo já havia ensinado. Então, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, está vendo aqui? Guardai-vos da circuncisão, porque ali existia um grupo de judaizantes que queriam que os irmãos viessem circuncidar. Eles pregavam, entendeu? O evangelho da circuncisão, entendeu? Então, veja o cuidado de Paulo alertando aqueles irmãos de Filipos. Versículo 3. Porque a circuncisão somos nós. Ele lá, Paulo se inclui. Ele está dizendo para os irmãos de Filipos, porque, meus irmãos de Filipos, a circuncisão somos nós. Aí ele continua, que servimos a Deus em espírito. Oh, glória. Veja que em graça, o servir a Deus, e servindo a Deus, agradável a Deus, ao Pai dos Espíritos, é em espírito e em verdade.
Foi o que Jesus falou para aquela mulher samaritana. O Pai é espírito e é necessário, e ele procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, servir a Deus é no espírito. Ô glória, adorar a Deus é aqui, ó, no espírito, meu irmão. A palavra é espírito, um pacto para o espírito, um pacto para o entendimento. Então, presta atenção. Aí ele diz assim, ó, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne e não confiamos nas práticas judaicas. Entendeu? Versículo 4. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Olha o que Paulo está dizendo. Se ainda, né, tem alguém aí, outro que pode, né, que cuida, que pode confiar na carne, ele se, ainda mais eu. Aí ele continua, ó. Aí ele vai dar um relatório do que ele era. Entendeu? Olha, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, veja, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Segundo a lei, Paulo foi um fariseu. Aí ele continua dando o relatório da sua vida antes dele ter tido um encontro com o Cristo ressuscitado, né, na estrada de Damasco, onde depois desse encontro, Paulo vai passar por um período de aprendizado, para depois Paulo começar a fazer suas viagens missionárias e ensinar aos irmãos ali do 1º século. Aí ele diz aqui, ó, olha, segundo o zelo, aí ele continua. Vamos lá, vamos ler novamente o versículo 5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja. Presta atenção, olha como Paulo foi perseguidor da igreja, pessoas, e não templo de 4 paredes. A perseguição ali, que Paulo está falando aqui, era contra as pessoas que ele perseguia. Ó, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Versículo 7. Olha aqui o que Paulo agora vai falar. Paulo, como eu falei no início da mensagem, ele apostatou da lei de Moisés pelo evangelho da graça. Assim como eu e você, nós não apostatamos da fé, até porque a fé é um dom. A fé está em todos os eleitos, os filhos de Deus. Entendeu? É como um chip que foi implantado em nós. Eu estou fazendo uma analogia, não estou dizendo que é um chip, meu irmão. Eu estou fazendo uma analogia, eu estou dando um exemplo. Então veja, então Paulo não apostatou da fé. E sim, ele apostatou da fé naquilo que ele acreditava. Na doutrina que ele aprendeu com Gamaliel, sim, ele apostatou, mas não apostatou do evangelho da graça. Pelo contrário, ele apostatou ali da doutrina que ele aprendeu, dos ensinamentos que ele tinha recebido, assim como nós, como eu, nós apostatamos não da fé. Nós apostatamos da lei de Moisés pela doutrina do evangelho da graça, por essas revelações. Nós deixamos rudimentos de obras mortas por um evangelho limpo, porque a graça é limpa, a graça tem que ser limpa, a graça é pura, a graça é sem mistura, a graça é sem retoques, a graça é sobre graça, em espírito e em verdade. Por quê? Porque a graça, o evangelho da graça, é uma democracia espiritual e foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Oh, glória. Aí continuando, olha o que Paulo vai dizer aqui agora. Do que ele tinha aprendido, de tudo que ele era antes, para o que ele era agora, depois. Você está entendendo? Olha o que Paulo vai dizer. Mas o que para mim era ganho, olha, reputei-o como perda
por Cristo. Tudo por Cristo. Oh glória. Tudo pelo Evangelho da Graça. Tudo pelo Cristo ressuscitado. Não era o Jesus de Nazaré. Não era o Cristo da carne mais, mas o Cristo ressuscitado. Oh glória, é como a igreja hoje, é como eu e você, é como os filhos de Deus hoje. Nós não estamos mais no Jesus de Nazaré, nós estamos no Cristo ressuscitado. Oh glória. Aí ele diz assim, ó, mas o que era mais, o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Oh glória. Assim nós falamos hoje, nessa nessa nossa nova roupagem que estamos, nesse novo ciclo de vida, no que tange a doutrina do Evangelho da Graça, a escatologia consumada, a escatologia já realizada. Nós estamos nesse novo ciclo, num pacto para o entendimento, num pacto para o Espírito. Estamos no novo céu, nova terra, reinando em vida e em perfeita vitória, ou glória. Aí Paulo continua, e na verdade, tenho também por perda todas as coisas daquilo que ele falou. Hebreu dos hebreus, fariseu, tudo aquilo que ele aprendeu ali, a justiça que ele praticava, a justiça da lei, através de rudimentos, de obras mortas, tudo aquilo ali, o zelo, tudo aquilo ali que Paulo aprendeu, que Paulo tinha, né? Os ensinamentos, tudo para ele era perda. Era perda. Olha, mas para mim, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, do Cristo ressuscitado, do Evangelho da Graça, do pacto para o entendimento. Aí ele continua, ó, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, olha, esterco, para que possa ganhar a Cristo. Oh glória, que palavra, meu irmão, que palavra abençoada essa aqui. Olha o que Paulo diz. Aí o versículo 9, e seja achado nele, oh glória, não tendo a minha justiça que vem da lei. A justiça que Paulo anteriormente fazia, praticava, era da lei, das obras da lei. Mas a que vem pela fé em Cristo, oh glória, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Oh glória, que palavra. Então, meu irmão, assim como Paulo, ele apostatou daqueles ensinamentos da lei de Moisés, do que ele aprendeu com Gamaliel, aquela doutrina, né? A doutrina que Paulo aprendeu, ele considerou como escória, como esterco. Assim somos nós, assim sou eu hoje, assim é você, somos nós, somos vós, são vós. Nós consideramos como escória, como esterco, tudo aquilo, ou seja, a maioria do que a gente aprendeu lá, dentro de um sistema. Claro que tinha algumas coisas que falava até certo, mas 90% estava errado, ainda tinha uma mistura. Esperar Jesus voltar, dízimo, apresentação de criança, outros lugares jejuns, batismo, campanhas, ceia que nunca foi ceia, entendeu? Como eles falam aí. Nunca foi, meu irmão. Ali era uma refeição judaica, entendeu? Ali era uma ceia noturna, entendeu? Então tudo isso, meu irmão, que nós aprendemos lá, inferno, Satanás, diabo, demônio, né? Principado e potestade, essas coisas que era como ser espiritual, tudo isso aí que nós aprendemos, para nós é como escória, como esterco. Então nós não apostatamos da fé, dom que está em nós. Nós apostatamos, sim, da doutrina que nós aprendemos lá atrás, que não serve mais. Porque hoje, com nossos olhos, os nossos olhos
que onde nós tivemos uma metanoia, uma ressurreição de mente. Os nossos olhos foram abertos, o nosso entendimento foi aberto e através dessas verdades, hoje nós estamos reinando em vida em perfeita vitória. Então, meu irmão, aquilo que a gente aprendeu lá atrás, para nós é escória, assim como foi com Paulo. Porque hoje nós deixamos a lei de Moisés lá atrás, rudimentos, mistureba, por essas verdades que estiveram ocultas em nossas vidas, em nossas mentes, para que a gente venha reinar em vida, no descanso do Pai. Independente de qualquer situação, somos mais do que vencedores. Amém? Graça e paz, graça eterna. Se inscreva no canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe essa mensagem e vamos que vamos. Meus irmãos, eu peço por gentileza, deixe seus likes, não se esqueça do like. O like é muito importante para o crescimento do canal. Amém? E eu também peço que se inscreva no canal do irmão André Palhares, canal MDCG. Amém? Graça e paz, graça eterna e até a próxima, se Deus assim o permitir.